eu posso ser eu. Pronto, falei! Oh, meu Deus, eu sei que me sondas. Meu coração se alegra em tua salvação. Não outro Deus além de ti, rocha firme e protetor, pleno em saber e de poder. Ergo minha voz para dizer: mora em mim, Senhor, faça de mim o seu habitat. Quero ser teu. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro no nosso programa De Coração para Coração. Este é aquele momento em que a gente diminui um pouco o ritmo, deixa de lado as respostas prontas e permite que algumas perguntas importantes, encontrem espaço dentro de nós. Sou Regiane Santos e estou transmitindo esse programa através da TV Itapetinga para todo o território nacional. Hoje começo fazendo uma pergunta: quem você seria se não tivesse medo da opinião dos outros? Pense nisso por alguns segundos, porque isso é importante para que você compreenda sobre o tema de hoje: identidade. Quem você seria se não precisasse provar o seu valor? Quem você seria se não tivesse que agradar todo mundo? Quem você seria se não precisasse ser exatamente aquilo que esperam de você? A resposta pode demorar a vir. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós passamos tanto tempo tentando descobrir o que os outros pensam sobre nós. E deixamos de perguntar: mas o que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre mim? Hoje, neste mês de agosto, que é um mês em que estamos tratando sobre esse tema, identidade, nós vamos começar a conversar sobre uma prisão que não tem grades, sobre uma prisão que não tem cadeados e que muitas vezes nem parece uma prisão. Quero que você abra o seu coração para estarmos conversando sobre isso. Essa prisão que não parece uma prisão é uma prisão das opiniões alheias. É quando uma frase que alguém disse sobre nós, sobre mim, sobre você, passa a morar dentro da nossa cabeça. E frases como do tipo: você não é capaz, você é muito sensível, você nunca vai conseguir, você precisa emagrecer, você precisa ser mais parecido com fulano, com seu irmão, com sua irmã, ou seja lá quem for. Ou outras do tipo: você não pode mudar a sua carreira agora. Ou isso não combina com você. Depois de uma certa idade, você deveria... E aí vão-se as especulações. Ou então, você tem que agradar a sua família. Você precisa ser forte. E aí,
sem perceber, aquilo que começou como uma opinião do outro, ele pode se tornar em uma regra para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre isso, mas não para colocar culpa sobre você, não. E também não para dizer que nós devemos ignorar completamente o que as pessoas pensam. Nós vamos aprender hoje em nosso encontro, neste programa, a diferenciar uma coisa muito, muito importante. Escutar a opinião dos outros não é o mesmo que entregar a eles o direito de definir quem somos. Então, que você possa diferenciar essa questão. Esse é o nosso encontro de hoje e eu quero que você fique conosco, não saia daí, porque talvez ao final deste programa você perceba que alguma das vozes que permeiam a sua mente e que mais aprisiona você nem sequer são suas. Nem sequer são suas. E eu falo isso de coração para coração. Podemos continuar a nossa conversa? Você está com seu coração preparado? Então vamos lá. Nós citamos o Salmo 139 no programa anterior e espero que, se você ainda não assistiu, assista o programa. Existe um link no meu canal que você possa assistir, mas a questão é, nós precisamos uns dos outros. Isso é um fato muito importante. O ser humano, ele é relacional. Nós nascemos dentro de relações. Nós somos educados, somos amados, somos corrigidos, somos incentivados, somos comparados e muitas vezes também somos feridos dentro de relações. Por isso que a opinião dos outros importa tanto para nós. Uma palavra de alguém que amamos pode nos fortalecer, mas também pode nos ferir. E existe uma diferença enorme entre ouvir uma opinião e viver em função desta opinião. Eu posso te dar um exemplo? Vamos lá. Imagine uma mulher que sempre ouviu: "Ah, mas você é muito difícil." Ela escuta isso durante 15 anos da sua vida. Depois, aos 20, continua ouvindo. Aos 30, já nem precisa mais ninguém falar. Ela mesmo pensa: eu sou difícil. Eu sou uma pessoa muito, mas muito difícil. E aí começa a tomar decisões para não incomodar. Para não incomodar ninguém. E ela nem sequer, às vezes, expressa aquilo que está no seu coração para não machucar. Ela não coloca limites, ela não discorda, ela não diz não, ela não consegue dizer não, ela não pede o que precisa. E por que isso? Por quê? No fundo, existe uma voz dizendo: se eu mostrar quem eu realmente sou, as pessoas se afastarão de mim. As pessoas, elas irão embora.
Perceba o que aconteceu aqui, neste cenário que coloquei aqui para você. Perceba bem o que aconteceu. A opinião do outro deixou de ser uma opinião. Ela virou uma identidade. Ela se tornou uma identidade. E essa é uma das perguntas mais importantes do nosso programa. E eu quero que você preste muita atenção. Quantas coisas que você acredita sobre si mesmo começaram, na verdade, na boca dos outros? Quantas vezes as coisas que você acredita sobre si mesmo começaram, na verdade, na mente, na boca de outras pessoas? Você pode ter ouvido que você era preguiçoso, você pode ter ouvido que você era bonito, que você era feio, você pode ter ouvido que você era incapaz. Talvez isso tenha feito você acreditar de fato que precisava ser perfeito para ser amado. Talvez tenham comparado você durante toda a sua infância, durante todo o seu crescimento, durante toda a sua vida. Olha como seu irmão é responsável. Talvez você tenha várias vezes ouvido isso. Olha como a sua irmã, ela tem mais compromisso que você. Olha como sua prima estuda. Olha como ela é dedicada. Olha como aquela pessoa se veste. Você deveria ser mais como fulano. Você deveria ser mais como cicrano. E aos poucos, essa criança que vai ouvindo isso ao longo da vida, ela aprende que para ser valorizado, precisa ser diferente de quem ela é. Talvez você tenha pensado nisso. Para eu ser valorizado, eu preciso ser diferente de quem eu sou. E é aqui que mora o perigo. É aqui que existe o perigo. Porque uma pessoa, ela pode passar uma vida inteira tentando conquistar a aprovação que nunca recebeu. Isso pode acontecer. Ela se forma na faculdade. Ela se forma na faculdade que outras pessoas escolheram para ela, que outras pessoas direcionaram para ela, mas não que ela mesma tenha decidido. Ela escolhe uma profissão para agradar os outros. Ela entra em relacionamentos para não ficar sozinha, para não ficar sozinho. Mantém um relacionamento para não decepcionar a família. Aceita situações que a machucam para não parecer ingrata. Para não parecer ingrato. Você se identifica com isso? Seja honesto. Seja honesta. Dizer sim quando queria, na verdade, dizer não. Isso é muito comum. E depois de muitos anos, olha para a própria vida e pergunta: quando foi que eu deixei de ser eu? O que eu estou falando aqui é uma realidade na vida de muita gente. Talvez na realidade em que você se encontra. E como é importante a gente ter esse bate-papo de coração para coração. Eu sei que essas perguntas, elas geram um peso no coração, mas elas também podem ser o começo de uma mudança. Elas podem ser começo de uma mudança. Porque a identidade, ela não é aquilo que todos dizem sobre você. Não. Identidade também não é aquilo que você faz de errado. Aquilo que você tenta e às vezes não dá certo. Você não é o seu pior dia.
Você não é a sua maior insegurança. Você não é a comparação que fizeram. Você não é o apelido cruel que você recebeu. Não. Você não é a rejeição que sofreu. Você não é o abuso que sofreu. Você não é o fracasso que viveu. Você não é uma pessoa desconstruída pelas quais sempre apontam. Você é uma pessoa em construção. Você é uma pessoa em construção, com história, com valores, com escolhas, limites, com capacidades, com fragilidades e possibilidades. O amadurecer seja em parte aprender a dizer não, aprender a dizer: eu posso ouvir você sem perder a mim mesmo. Isso é amadurecer. Neste próximo bloco, nós iremos trazer para você curiosidades, informações interessantes, com citações científicas também, que vão te ajudar a compreender mais sobre este assunto. Agora, vamos trazer esse assunto para a ciência, porque isso não é apenas uma questão de falta de personalidade ou falta de força de vontade. A psicologia e as neurociências estudam há décadas como as relações sociais, a rejeição, a avaliação dos outros e a nossa percepção de nós mesmos influenciam pensamentos, emoções e comportamentos. Nós somos extremamente sensíveis aos sinais de rejeição e exclusão. Pesquisas de neurociência social mostram que experiências de rejeição e exclusão envolvem sistemas cerebrais relacionados ao processamento do sofrimento social. Estudos de neuroimagem encontraram em determinadas situações de rejeição social atividade em regiões como a ínsula e o córtex cingulado anterior dorsal. Isso ajuda a entender uma coisa. Às vezes, quando alguém diz: não ligue para o que os outros pensam, parece simples. Mas não é simples assim. Não é tão simples assim. O nosso cérebro foi moldado para prestar atenção ao pertencimento, às relações e aos sinais de ameaça social. Ser rejeitado dói. Ser humilhado dói. Ser excluído dói. Ser constantemente criticado pode deixar marcas. Isso não significa que estamos condenados a viver buscando aprovação. Isso significa que precisamos compreender a nossa natureza para aprender a lidar melhor com ela. E existe outra coisa interessante. A rejeição não faz todo mundo reagir da mesma maneira. Algumas pessoas se afastam, outras tentam desesperadamente recuperar a aprovação, outras ficam agressivas, outras passam a agradar excessivamente. Pesquisas sobre exclusão social mostram justamente que diferentes respostas podem surgir diante da ameaça de rejeição, desde afastamento até busca por reconexão. Então, quando alguém vive buscando aprovação, talvez não seja correto simplesmente dizer: essa pessoa não tem personalidade. Pode existir uma história por trás. Pode existir medo, pode existir necessidade de pertencimento, pode existir uma experiência antiga de rejeição.
Por isso, aqui no De Coração para Coração, nós não queremos apenas apontar o comportamento. Nós queremos compreender o coração por trás dele. Agora, eu quero aprofundar um pouco mais essa nossa conversa. Porque informações sem um confronto, ela pode não produzir mudanças, mas confronto sem acolhimento pode produzir culpa. E aqui não queremos produzir culpa. Aqui nós queremos mover você a uma reflexão, para que seja possível as mudanças e que você venha caminhar segundo o projeto de Deus, o projeto que Ele estabeleceu para você. Então, eu quero conversar com você com muito carinho, mas com firmeza, de coração para coração. Você pode elaborar em seu coração a seguinte frase: eu sofro porque as pessoas me julgam. Eu acredito em você. Eu acredito em você, de verdade. Mas agora eu preciso perguntar: quanto poder você tem entregado a esse julgamento? Porque existe uma diferença entre alguém emitir uma opinião, sabe? Existe uma diferença entre alguém emitir uma opinião sobre você e você transformar essa opinião em uma sentença. Existe uma diferença muito grande. E alguém pode dizer para você: você não consegue, mas quando você ouvir essa expressão, você precisa transformar isso na seguinte frase: eu consigo. Você não precisa colocar uma sentença: eu não consigo. Porque naturalmente é isso. A pessoa diz: você não consegue? E aí você transforma essa opinião numa sentença dizendo: eu não consigo. Alguém pode dizer: você é egoísta porque você colocou um limite. E talvez você internamente vai adaptando essa frase dizendo: talvez você não goste do meu limite. Então, mas isso não significa que está errado. Colocar limites, isso protege você. Alguém pode dizer: mas você mudou, você está diferente. Mas você precisa pensar, transformar essa expressão: sim, eu mudei. Porque crescer também é mudar. Crescer também é mudar. Amadurecer é mudar. Aprender é mudar. Se conhecer é mudar. O problema não é mudar. O problema é mudar constantemente apenas para continuar a ser aceito, para se encaixar, para tentar alcançar a expectativa de outros. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso? Quem você tenta impressionar? De quem você ainda espera aprovação? Qual é a opinião sobre você que ainda dói? Qual é? Qual é a opinião que ainda dói? Quem você tenta convencer de que é bom o suficiente, de que é boa o suficiente? O que você faria se tivesse certeza de que ninguém iria acreditar ou criticar você, né? Como que seria a sua reação?
se você percebesse que ninguém iria falar o contrário de você, criticar você? Você está vivendo a sua vida? Ou você está tentando administrar a opinião que as pessoas têm sobre a sua vida? Porque isso é cansativo. Isso é exaustivo. É impossível controlar o pensamento de todo mundo. Nós não temos esse poder, nós não temos o controle sobre o pensamento das pessoas. Então, você pode fazer tudo certo e ainda alguém vai criticar. Você pode fazer o seu melhor e alguém ainda pode achar que é pouco. Você pode ser gentil. Você pode ser educado. E alguém pode chamar isso de fraqueza. Você pode ser firme. E alguém ainda assim vai achar que esse comportamento é uma arrogância. Você pode dizer sim, sim. E mesmo assim, alguém vai reclamar. Você pode dizer não e alguém vai reclamar. Você entende isso? Você pode ficar, você pode ir, você pode partir, você pode falar, ou você pode ficar em silêncio. Em algum momento, você precisa compreender que não existe uma versão de você que agrade absolutamente todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Nem Jesus agradou. Então, talvez a pergunta não seja: como faço para ninguém falar mal de mim? Talvez a pergunta seja a pergunta assertiva: como faço para não abandonar quem eu sou? Como faço para não abandonar quem eu sou, a minha identidade, cada vez que alguém desaprova uma escolha minha? Essa pergunta muda tudo. Esse pensamento muda tudo. E atenção, não estamos dizendo que toda a crítica ela deve ser ignorada. Não, eu não estou dizendo isto. Preste muita atenção. Às vezes alguém nos aponta algo com muita sinceridade, com muito carinho. Eles apontam, eles sinalizam coisas que nós precisamos enxergar. Sim. Às vezes, a opinião do outro revela um ponto cego. Revela um ponto cego. Às vezes, nós precisamos pedir desculpas, sermos humildes e pedir desculpas. Às vezes, nós precisamos mudar. Sim. E isso requer humildade. A maturidade, ela não está em dizer: eu não me importo com ninguém. A maturidade, ela está em dizer: eu escuto, eu reflito, eu filtro o que eu ouço, eu escolho. E essa é uma grande diferença. É uma grande diferença. A pessoa, quando ela é insegura, quando ela não tem convicção e que ela não tem identidade, não conhece, não está nesse processo de conhecer a sua identidade,
a pessoa insegura, ela pergunta da seguinte maneira: o que você acha que eu devo fazer? Mas a pessoa madura, ela aprende a perguntar da seguinte maneira: o que você pensa? E depois de ouvir você, eu vou observar o que eu penso. Entende isso? Talvez seja essa a liberdade que você precisa recuperar. Não a liberdade de não ouvir ninguém, mas a liberdade de não precisar obedecer à opinião das pessoas com as quais você escuta, sabe? Então, neste momento, nós iremos ouvir uma canção que vai aquecer o seu coração. Fique conosco, porque nós teremos também uma palavra especial de um convidado, Pastor Werner. Ele vai estar falando de algo muito importante aos nossos corações, direcionado a esse tema, identidade. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Olá, a paz do Senhor Jesus, bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero aqui agradecer, deixar registrado meu agradecimento à cantora Rejane por participar com vocês neste tempo sobre o tema identidade. Eu sou o pastor Werner e estou aqui para colaborar, trazendo uma reflexão sobre quando a opinião dos outros nos aprisiona, ok? Tema importantíssimo. Um tema ligado à saúde mental, ligado a uma perspectiva de vida, um destino profético.
Então vamos lá. Quando nós olhamos para os Escritos Sagrados, que é a base da nossa vida, contemplamos Jesus Cristo, que é o modelo do homem perfeito, e conseguimos enxergar em Jesus que Jesus ele não vivia para preso ou não vivia em prol de uma opinião alheia, né? Por vezes, em seus discursos, que alguns acham duros, você vai ver que Jesus Cristo não está preocupado em estabelecer uma opinião acerca da sua pessoa boa, mas Jesus está focado em estabelecer a verdade, em trazer a realidade do reino de Deus sobre a vida de pessoas que estavam ao seu redor. Jesus ele não estava aprisionado, não estava preso à opinião alheia, porque ele não veio para satisfazer os outros. Jesus veio para cumprir a profecia. E nós, neste tempo, precisamos aprender que precisamos andar num lugar onde nós precisamos cumprir a profecia. O que é cumprir a profecia? Cumprir a profecia está ligado a você fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes, quando fazemos a vontade de Deus para as nossas vidas, iremos desagradar pessoas, verdade? Paulo tem um texto na Epístola de Gálatas, no capítulo 1, verso 10, ele diz assim: busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo está dizendo que muitas das vezes, para você estabelecer a vontade de Deus na sua vida, você vai talvez desagradar pessoas, verdade? Então, nós não devemos estar presos à definição que as pessoas nos concedem, né? A realidade de pessoas que querem nos definir quem somos, porque apenas Deus pode definir quem somos. Apenas Deus, que é o Criador e o Pai daqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, é que pode definir quem você é. E baseado nesta identidade, você agora flui e manifesta a vontade de Deus através da sua vida. Através disso, pessoas serão impactadas e serão transformadas como você está sendo transformado. Mas também através disso você gerará oposições. Oposições por vezes duras, através de críticas desfundadas, né? Sem fundamentos, e em que colaboram muitas das vezes para o entristecimento e a angústia de certas pessoas. Verdade? Na verdade, nós temos um rótulo para tudo, porém, somente Deus pode definir quem somos nele. E isso é maravilhoso, você andar nesta liberdade. Precisamos, neste tempo, entrar em um lugar onde sejamos livres da opinião das pessoas. Devemos amar a todos, servir a todos, mas não devemos estar presos a ninguém. Agostinho tem uma frase interessante que ele diz que o maior lugar de liberdade é estar preso em Cristo. Nós devemos estar presos, sim, na vontade de Deus para as nossas vidas, no caráter e no amor de Jesus Cristo. Nós devemos estar presos à fé, que é a âncora da nossa alma, mas não podemos estar presos na opinião alheia, porque a opinião ela vai variar de acordo com a circunstância, de acordo com o interesse, ou de acordo com a cosmovisão que cada um tem, é verdade? Talvez você já teve a oportunidade de agradar pessoas, talvez você já teve a oportunidade de desagradar também. O importa é que tenhamos um coração puro e mãos limpas neste tempo, de forma que nós possamos agradar a Deus e não somente ao homem. É verdade? Então, se nós podemos estabelecer um fundamento aqui neste lugar, é que nós devemos amar a todos, servir a todos, porém não estar preso a todos. Jesus serviu a muitas pessoas, serviu a multidões, mas Jesus não se prendia a nenhuma delas, porque o seu destino estava em Jerusalém. Seu destino profético estava em Jerusalém. Então, ele curou pessoas, ressuscitou mortos, purificou leprosos, expulsou demônios, mas ele não ficou preso a ninguém. Ele não se prendeu a estruturas humanas, ele não se prendeu a uma opinião dos outros, porque por muitas das vezes, em seus discursos, que alguns consideram duros,
Jesus expôs o que estava no coração deles. De modo que Jesus, certa vez, falou: vocês também não querem ir, como eles estão me abandonando? E Pedro disse: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? É verdade, Jesus não estava preocupado com a opinião dos outros. Agora, um outro fundamento que precisamos estabelecer nesta jornada é entender que precisamos de um caráter ilibado, transformado, o caráter de Cristo em nós, o bom perfume do Cristo em nossas vidas, mas também precisamos zelar por uma boa reputação. Nem sempre a reputação anda de mãos dadas com o caráter. O próprio Cristo, o próprio Jesus, teve a oportunidade de ter um caráter perfeito, mas ainda assim, alguns diziam que ele era um comedor, um beberrão e um homem que gostava de andar com pecadores. Ou seja, a reputação de Jesus não traduzia com fidelidade o seu caráter. Porém, algumas pessoas dizem, então o caráter é o que é importante. Eu te digo neste encontro que tanto o caráter quanto a reputação são importantes. Porque se queremos dar um bom testemunho, se queremos ser eficientes e eficazes em transformar realidades ao nosso redor, precisamos sim zelar pela nossa reputação. Tomar cuidado com o que falamos e com o que vemos, mas não estamos presos a opiniões alheias. Não é verdade? A multidão, certa vez, gritou para Jesus: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E a própria multidão mudou a sua opinião acerca de Jesus, dizendo mais à frente: crucifica-o, crucifica-o. Então, devemos zelar por um coração puro e mãos limpas, para que nós possamos andar em liberdade, porque o texto também vai dizer que aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, verdade? Então, nós temos que andar livres da opinião alheia, livres de querer agradar a todos. Precisamos entrar neste lugar de liberdade que Deus concede à nossa alma, de não querer satisfazer o desejo de todos, até porque somos limitados, temos nossas faculdades limitadas e nem sempre poderemos fazer aquilo que queremos fazer, verdade? Então, se ficarmos presos à opinião alheia, nós fatalmente não cumpriremos o nosso chamado, não cumpriremos a nossa vocação. É certo que Deus pode usar pessoas para nos alertar, porém nós entendemos quando alguém nos ama e quer nos ajudar e quando alguém está apenas para estabelecer críticas, apenas para estabelecer erros, apenas para apontar defeitos, não é verdade? Então, quando nós andamos neste lugar de estarmos livres da opinião, do pensamento do próximo, nós andamos num lugar de alegria, nós andamos num lugar onde o jugo é suave e onde o fardo é leve, onde Deus permite com que sejamos quem somos, é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, precisamos estar presos em Cristo, andarmos segundo a sua vontade, andarmos segundo o seu amor. Precisamos servir a todos, precisamos amar a todos, inclusive aqueles que nos odeiam, como diz a palavra em Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças. Porém, nós temos que estar livres de todo fardo, de todo pensamento contrário, de tudo aquilo que Deus não idealizou, e isso passa pela vida de pessoas que estão ao nosso redor. Eu espero que, através desta pequena contribuição, você possa, neste tempo, estar livre de opiniões alheias, que você possa estar cumprindo a profecia, que você possa estar sendo guiado pelo Senhor em um lugar de liberdade. E você verá que a sua vida será mais leve, sua vida será mais suave, e você certamente viverá com alegria no seu coração. Espero que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que esta palavra permaneça sobre o seu coração, no nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoadora! Gratidão, Pastor Werner, por compartilhar ao nosso coração
essas instruções. Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu quero que você preste atenção ainda ao que vou dizer para você agora. Você pode ter passado muitos anos tentando ser a resposta que alguém esperava que você fosse. Aprendeu a sorrir quando queria chorar. Aprendeu a concordar quando queria discordar. Aprendeu a esconder os seus sonhos. Aprendeu a disfarçar a tristeza, porque alguém disse que os seus sonhos, os seus projetos eram impossíveis de ser alcançados. Você aprendeu a não se posicionar, porque quando se posicionava, alguém dizia: ah, mas você está ficando muito diferente, você está mudando, está ficando diferente demais. E talvez você tenha tido medo de ser você. Porque quando você começa a se descobrir, algumas pessoas podem não reconhecer mais a pessoa que sempre esteve disponível para agradá-las. Isso pode doer em você também. Mas escute com carinho o que eu vou te dizer. Você não precisa se tornar uma versão menor de si mesmo para poder caber na expectativa de alguém. Não. Você pode amar a sua família e ainda assim ter escolhas diferentes. Eu falo isso por experiência própria. Quem está falando com você, eu estou falando com propriedade porque isso é algo que faz parte da minha vida. O projeto que Deus fez na minha vida foi diferente dos membros da minha família. Você pode respeitar os seus pais e ainda construir a sua própria história. Você pode amar alguém e ainda colocar limites. Você pode ouvir conselhos. Você pode ouvir com carinho as instruções e ainda assim decidir por si mesmo. Você pode reconhecer os seus erros sem transformar seus erros em uma identidade. Você pode dizer com muita humildade: eu errei, sem dizer que eu sou um erro. Você entende isso? Você pode dizer: eu fracassei, sem dizer eu sou um fracasso. Você pode dizer: essa pessoa, ela não me escolheu, sem concluir: eu não sou digno de ser escolhido. Perceba que um acontecimento não precisa se transformar em uma identidade. Uma rejeição é um acontecimento. Uma crítica é uma opinião. Um erro é um acontecimento. Um erro é um acontecimento, mas ele não define a sua vida. Uma fase difícil é apenas uma fase. Nada disso precisa receber o poder de definir toda a sua existência. Não tem o poder de definir toda a sua existência. Talvez hoje você precisa devolver algumas frases. Não para quem falou, tá bom? Não para quem falou, mas para dentro de você, para o seu interior, para o seu coração. Escute, você não é capaz. Isso é uma opinião, não é uma sentença.
Você nunca vai conseguir. Isso foi uma previsão de alguém. Não é o meu destino. Fale isso para o seu coração. É uma opinião de terceiros, mas não é o meu destino. Você é muito sensível? Talvez eu seja sensível, sim. E sensibilidade não é sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de fraqueza. Ah, mas você mudou, hein? Você mudou. Sim, mudei. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a quem eu estou me tornando, na pessoa que eu estou me tornando. Ah, mas você não agrada mais como antes. Talvez eu não esteja mais disposto a me abandonar para agradar. E talvez a frase mais importante, vocês perceberam que eu gosto muito de usar frases, porque as frases, elas são as que marcam, por mais que eu venha falar aqui tantas informações, mas as frases, elas facilitam a memorização. Então, a mais importante de todas, talvez seja: eu posso ser amado, sem precisar ser cópia daquilo que esperam de mim. Você não precisa viver em guerra com as pessoas, sabe? Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se justificar o tempo todo. Até porque isso é muito cansativo, é muito exaustivo. Muito mesmo. Você não precisa ficar convencendo todo mundo, convencendo as pessoas. Algumas pessoas não vão entender as suas escolhas. Não vão entender e está tudo bem. Está tudo bem. Algumas pessoas vão interpretar você de uma maneira totalmente errada, de uma maneira equivocada, mas está tudo bem. Está tudo bem. Algumas pessoas, sabe, vão preferir a versão antiga de você. E está tudo bem. Está tudo bem, porque a sua vida, ela não pode ser uma votação permanente. Ela não pode ser uma votação permanente. Deixa eu beber uma água. Porque esse assunto está forte. Está mexendo no coração. Escute uma pergunta que vai acompanhar você a partir de hoje. Essa escolha, ela nasce de quem eu sou. A escolha da sua identidade, ela nasce de quem eu sou ou do medo do que vão pensar de mim. Eu vou repetir para você. Essa escolha, a escolha da sua identidade, ela nasce de quem você é ou do medo de quem vão pensar sobre você. Faça essa pergunta antes de dizer sim ou não, antes de desistir, antes de calar, antes de abandonar o seu sonho. Faça essa pergunta para você antes de aceitar um relacionamento que te machuca. Você quer agradar ou você quer escolher ser você? Faça essa pergunta antes de você ir para algum lugar e permanecer nele. Faça essa pergunta, sabe, para que você possa ter a convicção de quem você é. Não apenas para não decepcionar alguém. E quando perceber que você está escolhendo por medo de julgamento, por medo de crítica, por medo de abandono, por medo de rejeição, pare. Pare, respire fundo. E se pergunte: o que eu escolheria se eu não precisasse provar nada para ninguém? O que eu escolheria se eu não precisasse provar nada para ninguém? Talvez você não tenha essa resposta imediatamente. Eu não estou pedindo para você me responder de pronto. Está tudo bem. Quero que você pense. Eu quero que você reflita. Porque identidade também é um processo.
Identidade é um processo. E você está se conhecendo. Você está se permitindo se conhecer. E talvez uma das maiores descobertas da vida seja perceber. Seja perceber. E eu não preciso ser aquilo que disseram que eu era. Não. Eu posso me conhecer. Eu decido me conhecer, eu escolho me conhecer. Eu posso reconstruir. Eu posso escolher. Eu posso amadurecer. Eu posso. Eu posso ser eu. Eu posso ser eu. Pronto, falei! Chegamos ao final do programa De Coração para Coração e eu quero, assim, que você receba tudo isso com muito carinho. Leve ao longo da semana, possa refletir ao longo da semana tudo que foi compartilhado aqui com muito carinho, com muito temor, de coração para coração. Lembre-se de que a opinião dos outros, ela pode ser uma informação. Ela não precisa ser uma definição de quem você é, de quem eu sou. Escute, reflita, aprenda e corrija quando for necessário. Isso é muito importante. E peça desculpas. Sim, isso faz parte. Seja humilde. Peça desculpas quando for necessário, quando precisar. Mas não entregue a qualquer pessoa a caneta com a qual você escreve a sua identidade. Porque você não precisa viver para ser aprovado por ninguém. Não precisa viver para agradar a todos. Você precisa aprender a viver de maneira coerente com aquilo que você reconhece como verdadeiro, como saudável e importante para você. E talvez hoje seja esse dia. Seja o dia de começar uma conversa consigo mesmo. Aquele bate-papo consigo mesmo, aquele bate-papo sincero. O Espírito Santo de Deus vai estar com você, vai estar te ajudando nesse processo, porque muitas vezes nós ficamos na negação, mas o Espírito Santo, ele está conosco para nos ajudar. Então, faça essa conversa consigo mesmo, uma conversa simples, de coração para coração. Que o seu coração seja preenchido por completo pela preciosa paz do Senhor e que ela guarde, que ela blinde você e que nada, absolutamente nada, interrompa a obra de Deus na sua vida. Um forte abraço. Um beijo no seu coração e nos vemos, permitindo o Senhor, na semana que vem, no programa De Coração para Coração. Oh, meu Deus, eu sei que me sondas. Meu coração se alegra em tua salvação. Não há outro Deus além rocha firme e protetor, pleno em saber e de poder, ergo minha voz